Olá, irmãos, boa noite. Eu saúdo a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma vez o nosso bate-papo aqui, Diálogos Bíblicos, toda quarta-feira às 19h30, com um tema diferente. A gente continua seguindo a nossa série Parábolas Urbanas e hoje o nosso tema é Seduzidos pelo Status, Parábola do Fermento. Responsável da noite hoje, o querido pastor João Paulo Quintela, que eu já aproveito para cumprimentar. Boa noite, pastor João Paulo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham aí, espalhados no mundo inteiro, né? Espero que a gente tenha uma noite muito especial. Amém, amém. E também cumprimentar o nosso pastor Mano Góes. Boa noite, pastor. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Renovado prazer em estar aqui, né? Deus abençoe a todos. Sei que você aí de casa está perguntando pelo pastor Mateus Vasconcelos. Hoje ele não está presente, não está se sentindo bem e achou melhor por bem não participar ao vivo aqui diretamente no nosso templo ICHJ, mas ele está de casa aí já nos comentários pelo nosso chat, e eu aproveito para lembrar vocês que você também pode participar, tá? Escreva aí seus comentários, suas perguntas, na medida do possível, os nossos pastores aqui vão estar respondendo todas, tá? E eu lembro aos irmãos também que não precisa ter vergonha, se você não quiser fazer nenhuma pergunta, dê uma paz do Senhor, deixa a gente saber que você está ligadinho aí com a gente participando, tá? Eu lembro também que as outras quartas-feiras estão salvas na nossa playlist. Se você não acompanhou os outros momentos, os diálogos bíblicos, você pode depois tirar um tempo durante a semana e estar lá assistindo novamente, tá? Então, vamos dar início. Eu vou passar então a palavra para o querido pastor João Paulo Quintela e que Deus nos abençoe mais essa noite. Amém. Vamos lá. A gente vai conversar hoje sobre a parábola do fermento. E Mateus, capítulo 13, verso 33. Eu vou usar a NVT, tá? Que diz assim: Jesus também contou a seguinte parábola: O reino dos céus é como fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Queria compartilhar com você um pouco nessa noite, para abrir o nosso debate, a gente desenvolver a ideia da influência e do poder da influência, e também falar um pouco sobre as pequenas coisas. A gente meio que desmistificar um pouco do que temos vivenciado na atualidade, de que só vale a pena viver se a gente estiver em palácios. A gente vai conversar um pouco sobre isso e, claro, vamos debater de acordo com essa temática. Só para a gente entender o contexto, o Jesus ele vem desenvolvendo várias parábolas, e quando chega aqui nesse ponto, ele vai falar um pouco sobre o reino de Deus, e vai fazer algumas comparações. Eu pensei somente esse versículo, somente essa parábola, para a gente poder trabalhar com mais valor, com mais afinco, somente nesse ponto, tá? Mais uma vez, Jesus vem fazendo milagres, vem operando muitos sinais e, mais uma vez, os opositores têm questionado um pouco aquilo que ele tem feito e têm utilizado-se de algumas artimanhas para poder ter motivos, né, para prender o nosso Senhor Jesus. Aí acontece, quando chega aqui nesse ponto, Jesus, mais uma vez, ele utiliza-se daquilo que é rotina, daquilo que é natural, daquilo que é característico daquele povo. Ele, mais uma vez, ele pega algo incomum, aliás, comum de todos naquela localidade, farinha, pão, fermento, e começa a desenvolver a sua ideia. Você pode pensar assim, mas ele fala em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha hoje, e aí a gente tem algumas separações que se equivale, né, de medida. Por exemplo, em São Paulo, essa medida equivale a 40 litros de grãos. Se fosse em Minas Gerais, 80 litros de grãos. Então, você pega um recipiente de 40 litros ou de 80 litros e coloca em farinha. São 3 medidas dessa para você colocar um pouco de fermento. Só para a gente entender que tipo de parábola o Senhor está falando, tá? Ele pega uma quantidade grande de farinha e coloca uma pequena quantidade, uma pequena porção de fermento. Você pode perguntar, mas
tudo isso de farinha, repito, isso era normal naquela sociedade, porque o pão era o principal alimento de todos eles. Tá? O fermento na Bíblia, em muitos momentos, ele é tido como, ele é feito referência como algo ruim, como algo negativo. A gente consegue destacar isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Só para a gente ter uma ideia de um exemplo de algo negativo, Marcos capítulo 8, versículo 15, vai dizer assim, ó, só para a gente perceber que em alguns momentos, na verdade em 80% das situações, o fermento é tido como algo ruim. Marcos 8, 15 vai dizer: preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Ele está citando aqui para que o povo tenha cuidado, tenha cautela e não seja influenciado, inflamando através do fermento, dos ensinamentos, do que é ruim dos fariseus e também de Herodes. Claro que Jesus aqui ele fala sobre o reino de Deus. E aí, Mano Góes, Tiago e todos que nos acompanham, eu queria construir a ideia de que seja ruim, ou seja, do lado negativo, ou seja, do lado positivo ou negativo, o reino de Deus, o evangelho, ou a vida que a gente se propôs a vivenciar, precisa ser observada nessa perspectiva que Cristo traz para a gente. Por exemplo, nós temos a tendência de olhar para aquilo que é muito grande, cheio de pompa e muito expansivo, quando, na verdade, o que nós temos aprendido é que as pequenas coisas também têm valor. E aí já começo aqui o nosso pensamento, o nosso ponto para debate, que é sobre a importância dos pequenos começos. Nós precisamos, sim, observar e valorizar os pequenos começos. Na verdade, tudo aquilo que começa geralmente chega sem muito glamour, sem muita graça. Se você for olhar para uma estrutura de uma igreja como essa, ou de uma casa, quando você imagina como isso começou, e eu sei porque eu estou fazendo uma reforma, uma construção, é feio, é cheio de buracos, cheio de areia, você não consegue perceber muito. Só que no final, você olha e percebe que valeu a pena. Aquele começo ruim, trágico não, ruim, sem graça e sem glamour, mas no final o resultado foi positivo. Se você observar na edificação, o alicerce é extremamente importante para a obra final, a reta final de todo e qualquer prédio. É o que dá firmeza, é o que dá sustentação. Portanto, quando eu olho para o pouco de fermento que Jesus cita nessa parábola, eu percebo que, por menor que seja, é possível sim trazer um resultado muito eficaz. É possível você fazer grande diferença. Portanto, eu preciso olhar sempre para aquilo que começa pequeno, para aquilo que começa meio sem graça e sem glamour, tá? Os primeiros degraus são sempre desafiadores, mas nós precisamos caminhar um degrau de cada vez. Aí eu deixo uma pergunta para a gente já debater e você já participar com a gente. Por que nós, eu e você, temos tantas dificuldades de acreditar nos pequenos começos? Por que eu e você temos a tendência de olhar somente para aqueles que já estão em algum lugar mais elevado? Por que a gente tem a tendência, se eu for olhar para o meio eclesiástico, eu vou pedir oração para o pastor Mano, porque ele está no púlpito, ele está com o microfone na mão, e talvez alguém que esteja do seu lado tenha também esse valor de interceder, talvez até mais tempo de interceder juntamente com você, tá? Pouco fermento age sem ser visto e de modo silencioso. Uma pequena quantidade faz grande diferença. Devemos considerar os detalhes em nossos relacionamentos. Como assim, pastor? Os nossos relacionamentos também passam por pequenos detalhes, por pequenas coisas
que podem fazer toda a diferença. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é sobre a cultura que nós estamos inseridos. Cultura essa que nos assusta quando a gente percebe a pequenez, e também nos encanta quando nós olhamos para as grandes coisas. Parece que eu estou sendo seduzido, e aí é onde entra a história do status, né? Eu constantemente estou sendo seduzido para acreditar que só tem valor aquilo que é grande, aquilo que é luxuoso. Eu constantemente estou sendo ensinado que o mais importante não é aquilo que está no meu interior, mas aquilo que eu consigo expor, aquilo que eu deixo à mostra, aquilo que está externo. Eu geralmente sou tentado a acreditar que o que faz a grande diferença na minha vida, no meu coração e na minha caminhada é a riqueza e também é o poder. Porque nós temos a tendência de crer em coisas grandiosas. No Evangelho, na pregação, nós queremos sempre falar sobre isso, né? Que você vai conquistar, você vai ganhar, você vai fazer isso, porque nós temos essa tendência, nós estamos inseridos nessa cultura. E aí, eu percebo que, ao longo da história, o Evangelho ele tem sido propagado, e não só o Evangelho, tá? As grandes causas sociais têm sido desafiados e sendo propagados por homens simples, por movimentos simples, que começam, claro, com um ideal, mas de forma devagar. Quando eu olho para os 12 primeiros que Jesus convocou, também vejo pessoas simples, pessoas comuns, que para muitos não tinham valor, que para muitos não conseguiriam executar nenhuma missão, tá? O Evangelho, diferente do que muitas pessoas pensam, e aí, repito, pensam porque a nossa cultura nos influencia sim, ele não aliena, muito pelo contrário, ele tem a tendência de abrir o nosso entendimento, de elevar a nossa postura e posição diante da sociedade. E por fim, eu queria compartilhar um terceiro ponto sobre a influência. Quando eu olho para o fermento, mais uma vez eu digo, o fermento faz toda a diferença, influencia totalmente a massa, por mais que seja uma grande e extensa quantidade, pela pequena porção de fermento foi influenciado. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. Em toda a minha vida, em toda a sua vida, nós somos influenciados. Em casa, quando criança, pelos pais. A gente usa algumas roupas porque a mãe quer que a gente use, porque o pai quer que a gente use, enfim. Na escola, nós somos influenciados. Por onde a gente passa, nós somos influenciados. Nós somos influenciados a vida toda. A questão é, que tipo de influência eu tenho assumido? Que tipo de fermento eu tenho trazido para mim? O fermento que é comparado com o reino de Deus, o fermento de Jesus, por assim dizer, ou o fermento dos fariseus, ou o fermento de Herodes? Que tipo de fermento eu tenho deixado me levar? Que tipo de fermento eu tenho deixado fazer a grande diferença na minha vida? E aí eu finalizo dizendo o seguinte: o mundo inteiro, a maioria das pessoas tem a Bíblia em suas mãos. Tem mensagens pela internet, tem evangelismos aí espalhados no mundo inteiro, campanhas evangelísticas. Enfim, as pessoas conseguem perceber o evangelho em várias coisas. A grande questão é, muitos momentos, em sua grande maioria, a gente não consegue ver a influência dessa situação na vida das pessoas. A gente tem aderido muito ao Evangelho, mas o Evangelho não tem transformado vidas. A questão é, que tipo de fermento nós temos consumido? Que tipo de fermento tem nos influenciado? De fato, o Evangelho tem transformado a minha vida?
Eu digo que a gente não precisa de um herói nacional, de um grande político, a gente não precisa de pessoas e desportistas, artistas levantando essa bandeira. Nós precisamos de pequenos homens, pequenas mulheres que estejam dispostos a servir com integridade e fazer, levando essa palavra no seu coração, fazendo a diferença, pouco a pouco, pouco a pouco. Pouco a pouco a gente vai sendo transformado, nosso entendimento, nossas vontades, nossos desejos, nosso coração, até que a gente possa fazer toda a diferença. Duvide da sua empolgação, porque nós temos a tendência de olhar para o glamour. Duvide da sua rejeição, porque nós temos a tendência de rejeitar aquele que pode fazer a diferença. Se exponha ao fermento do Evangelho. Se exponha ao fermento do Evangelho e medite quem e como eu tenho sido influenciado. É isso. Amém, amém. Pastor Mano. Ok. Uma palavra inspiradora quando ela instiga a gente e quando ela vai promovendo uma série de outras reflexões, né? Muito bom ouvir a leitura do pastor João Paulo, e enquanto ele falava, ia borbulhando aqui outras reflexões, outras ideias, outras coisas na cabeça da gente. Daí, pontuei aqui algumas dessas coisas, para a gente pensar ampliar essa dimensão da compreensão da parábola do fermento. Primeiro que, não sei se propositadamente, mas é muito bacana, esta parábola está inserida em um outro conjunto de parábolas, e ela, e mais uma outra, que é a parábola do tesouro escondido, são as menores. Elas se reduzem a um verso, né? A um pequeno verso, né? Não se fala muito, mas parece-me que essa coisa diminuta, essa frase diminuta, fala de um elemento que é capaz de influenciar gigantescamente. Muito, muito bacana, né? E sobre a influência do Evangelho, o pastor João Paulo falou sobre o Evangelho dos fariseus, o fermento, né? O fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. E por que não dizer o fermento de Jesus? Não é verdade? Então, parece-me que se a gente pensar nessas dimensões, é até assim bem atrativo a gente pensar acerca do evangelho de Herodes, que é evangelho de poder, de governo, você pensar no político, e você pensar no evangelho dos fariseus, que está no âmbito da religião, mas parece que essas duas coisas que influenciam tão profundamente a vida do povo, a vida das pessoas, né, precisam conhecer, precisam acessar o fermento de Jesus Cristo. Parece que esse fermento de Jesus, que é o seu evangelho, é que vai fazer toda a diferença. No mundo a gente está sendo influenciado, eu diria, por essas três coisas, por esses três fermentos. E é muito bom a gente ser capaz de avaliar qual tipo de fermento está, de fato, influenciando a nossa vida, né? Muito bacana. Outras coisas, João Paulo, achei muito interessante você falar aí sobre o que é a intenção principal da parábola, sobre influência, né? De fato, é isso que o Evangelho que o texto está falando. Ele o texto sozinho, ele já se explica, mas quando ele está junto com a parábola do grão de mostarda, ele se explica mais ainda, né? Eles estão ali juntinhos, colados um ao outro, parece-me que um explica ao outro, e todas as intenções, tanto de um como de outro, é exatamente falar disso. O que Jesus Cristo está dizendo é que este reino de Deus que está nascendo ali, numa cidade pequena, entre pessoas simples, né, ele tem a capacidade de se agigantar. E isto tem muito a ver com o Evangelho. Portanto, essa capacidade que o Evangelho tem de influenciar. O Evangelho, ele carrega no seu DNA potenciais de crescimento imenso. Isso deveria nos levar a pensar uma coisa. O próprio Evangelho,
o DNA do Evangelho está dizendo que nele já tem esta capacidade, este elemento de expansão. Daí, por vezes, nós queremos acrescentar, nós queremos usar métodos, estratégias, nós queremos nos aprimorar, né, em coisas que no nosso ver vai ajudar o Evangelho, vai fazer o Evangelho ir mais longe, vai alcançar o Evangelho, vai influenciar as pessoas. Parece-me que isso é bagulho, né? Parece-me que isso é meramente suposições, questão humana. Porque Jesus está dizendo aqui que o Evangelho é suficiente. Então, todas as vezes que nós criamos esses acessórios para o Evangelho, a gente, sem dúvida alguma, está inserindo um elemento novo que, no final, não vai trazer os resultados devidos. Porque, de repente, a influência que esses acessórios que nós criamos está levando não carrega o DNA do Evangelho. Daí a gente vai ter um crescimento, uma proporcionalidade, a gente vai ter uma fermentação, não do Evangelho, mas uma fermentação das nossas coisas. De repente, o mundo religioso cresce, mas não o Evangelho cresce. Fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus, né? Fermento religioso, né? Fermento de outra ordem, de outra preocupação. Daí, quando a gente diz a igreja cresceu, a gente tem que parar e pensar assim, muito conscientemente e com muita responsabilidade acerca de que fermento nós estamos falando. O que cresceu foi o Evangelho, foi o fermento da religiosidade, fermento dos fariseus, ou, de fato, o fermento do Evangelho? E uma preocupação que é mais, eu vou tocar um pouquinho daqui a pouco, mais na frente, mas já vou adiantar aqui, uma outra preocupação muito grande, o fermento de Herodes, que tem a ver com a ideia de poder, tem a ver com a ideia de conquista política, que está nessa dimensão, que parece-me ser a grande tentação da igreja hoje. É uma tentação, de fato é. E que foi a tentação da igreja em outros momentos da história, e nunca acabou bem. Portanto, legal, João Paulo, parabéns. Essa reflexão, sabe? Porque será que essa influência tem me carregado para pensar junto com esse povo? Será que essa, e aí eu vou usar também a palavra da atualidade, da moda, né? Essa polarização não tem me influenciado? E aí eu falo influenciado de forma negativa, eu não estou falando questionar, eu não estou falando debater pontos essenciais para a caminhada, mas eu falo debates vazios, algo que não produz vida. Será que esse tipo de influência, será que não é esse tipo de influência que está me levando para um outro espaço? Por quê? Porque a influência, nós vemos aí que o evangelho, aliás, os evangélicos têm crescido. E aí eu não quero que a sociedade seja transformada porque o número de evangélicos aumentou. Mas esses ditos evangélicos, nós precisamos sim ser transformados. Eu não posso transformar talvez o pastor Mano ou alguma outra pessoa, mas eu tenho que ser transformado. Se eu declaro ser cristão, eu tenho que ter a minha vida transformada, tá? Então, é justamente isso. Eu vou ser influenciado, isso é fato, não adianta. Há 3 anos, eu pensava, eu lá quero saber de WhatsApp. Para que eu quero WhatsApp? Não tem sentido. Hoje eu tenho que usar o WhatsApp. Há 2 anos eu falei, Instagram não tem nem perigo, já tem o Facebook, nem a mesma coisa, não faz o mesmo efeito. Aí meus filhos, não, pai, é diferente, é mais massa, é mais legal, não sei o quê. Não, isso é mopaia. Hoje eu tenho 3, não, tem 2. Quer dizer, eu me deixo influenciar, não adianta, você também, todos nós. A questão é, que tipo de influência eu estou absorvendo? Que tipo de fermento tem me influenciado? Aí cabe uma coisa que costumamos chamar de discernimento, né? Essa capacidade, essa sensibilidade para a gente saber separar as coisas, ver que fermento de fato está afetando a nossa espiritualidade
a nossa caminhada. Talvez seja essa falta de sensibilidade que tem colaborado para esta entrega sem raciocínio, né? O que pode, sem dúvida alguma, produzir alguns males para a vida da igreja. Tiago, alguma novidade, alguma pergunta? Bom, aproveito para lembrar os irmãos mais uma vez que vocês podem estar participando também pelo nosso chat, tá? Você pode deixar a sua opinião, sua pergunta aqui para os pastores. Ainda não temos nenhuma dúvida, sinal que o pessoal está entendendo tudo e está ficando muito claro, né? E a gente fica feliz por isso também. Então, eu passo a bola de novo aqui para o pastor João Paulo. Ok, no finalzinho do capítulo 13, a gente percebe lá o comentário do pessoal em relação a essas várias parábolas de Jesus, principalmente nesse capítulo 13 de Mateus. Aí tem duas coisas que me chamam a atenção, pastor. Eu sei que você tem as suas anotações, a gente vai debater também, mas tem duas coisas que me chamam a atenção. No versículo 36, os discípulos falam assim, do capítulo 13 de Mateus. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele falou aqui várias parábolas, mas uma somente, a do semeador, ele chegou a explicar, né? Mas quando chega aqui, os discípulos pedem explicação não do grão de mostarda, não do fermento. Eles pedem explicação sobre a parábola do joio. Ou seja, eles chegaram a compreender esse fermento. Eles chegaram a compreender o tipo de linguagem que Jesus utilizou. E lá no finalzinho, no versículo 55, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aqui eles estão falando o seguinte: ele fez vários milagres aqui, né? Está falando no contexto. Será que ele não é o filho do carpinteiro? Ou seja, naquele pequenininho, naquele das pequenas coisas, como é que ele pode chegar a esse ponto? Mais uma vez, a gente com a visão distorcida, desvalorizando as pequenas coisas, desvalorizando o simples, e sempre querendo olhar para o glamour, para a pompa, para o status, né? Querendo se preocupar com o status. Talvez o pregador de Nazaré fosse aquele mais tranquilo, diante de grandes pregadores que vendem livros e DVDs, que vendiam livros e DVDs se tivesse na época lá de Jesus. Mas esse é que fazia a diferença. Ele é que conseguia operar esses milagres e ensinar de forma eficaz. A gente podia então pensar aqui em outras coisas, JP. Desculpa a intimidade, JP é João Paulo, tá bom? Bom, pela palavra do João Paulo, em cima desse texto, a gente pode considerar, por exemplo, o desprezível e o desejado, né? Aquilo que nos encanta e aquilo que a gente despreza. A gente vive num mundo onde essa temática está muito presente no mundo mercadológico, né? Aquilo que se despreza é o que não está na prateleira, aquilo que se deseja é o que está exposto na prateleira. De maneira que o desejado sempre tem que ser visto com desconfiança, porque ou tem aí uma intenção mercadológica ou uma intenção diabólica, né? A fruta que Eva viu foi desejada, né? Então, essa ideia do desprezado e do desejado deveria fazer parte da nossa reflexão do dia a dia, né? E parece-me que o texto tem a ver com isso, né? Ele pode nos remeter a esse tipo de compreensão, a esse tipo de leitura. E hoje nós somos... queria quase que criar uma palavra aqui, mas na mesma condição da experiência do Éden, de queda, nós também somos assediados, envolvidos. Existe uma conspiração gigantesca para que nós nos demos a esta coisa do desejado. Estamos o tempo todo com outdoors diante de nós, nos dizendo aquilo que eu preciso, aquilo que eu devo e que é uma questão de vida ou morte adquiri-la, né? E por vezes esse mundo de sedução, este mundo do desejado,
pode estar carregado de armadilhas para a vida da igreja. Não à toa, por exemplo, a própria ideia de crescimento, que está embutida nessa compreensão. O fermento que faz crescer. Daí, de repente, a nossa sedução é o crescimento e não o fermento. Ou pelo menos o fermento do evangelho. Vai ter o outro fermento que é um equívoco, né? Mas a gente lidar com a vida com esse tipo de compreensão, com esse tipo de cuidado, essa dúvida que a gente precisa ter na avaliação da nossa própria caminhada de espiritualidade, né? O desprezível e o desejado. A outra coisa interessante que a gente pode ver também nessa palavra do João Paulo, nessa parábola, é o espontâneo e o planejado. Por que eu estou falando nisso? Porque o texto diz que a mulher jogou fermento na massa e a massa cresceu. Ele está dizendo que o texto diz que o reino de Deus vai ser assim também. Ele vai crescer, ele vai se expandir. Mas parece-me que esse crescimento que o fermento promove é um crescimento espontâneo, próprio da ação do fermento na massa. E não é só uma questão de planejamento. Daí a gente ter certa desconfiança também se o que nós estamos vivendo como crescimento, como fermentação, é a espontaneidade do evangelho ou é o planejado, o maquinado, o pensado, o elaborado, né? E por vezes feito estas coisas sem os parâmetros do evangelho, né? Portanto, espontaneidade e planejamento cabe também nessa nossa reflexão. Isso nos leva a outra coisa, que é a ideia de fundamentos e projeção. Por quê? Porque João Paulo falou de uma influência positiva e negativa. E isso é próprio, porque Jesus também nos conta uma outra parábola, só trazendo aqui a memória, João Paulo, para a gente lembrar da boa semente. E tem uma das parábolas de sementes, temos mais de uma, né, que vai dizer que o homem plantou boa semente no campo. Mas à noite veio o inimigo e plantou uma semente má, uma semente concorrente, uma semente que se opõe. E diz que ambos cresceram juntos. E daí todos conhecem. Joio e trigo cresceram juntos. Portanto, o fermento, a ideia do crescimento, a influência, ela vai acontecer. E daí a gente tinha que pensar exatamente nessa questão de se influência positiva ou negativa, o que é que está carregando, o que é que está levando, né, conduzindo a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de igreja. Fundamento e projeção são duas preocupações que a gente pode levantar aqui, João Paulo, não sei o que você pensa acerca disso. Porque a massa vai crescer. O fermento vai levedar, a expansão inevitavelmente irá acontecer, mas aí tem fundamento? O que é que está por trás de tudo isso? A outra coisa que deve nos preocupar grandemente é a ideia de projeção. Projeção, eu diria que é o grande perigo da exposição da igreja. E eu falei nisso há uns anos atrás, em um curto sermão, uma curta reflexão, falando exatamente sobre a ideia de projeção da igreja. E parece-me que o momento em que a igreja se projeta é o momento mais perigoso da sua caminhada. Todas as vezes que ela esteve escondida, que foi a igreja meio que invisível, que foi a igreja guardada, a igreja que tinha que se esforçar para chegar até ela caminhou bem do ponto de vista da sua natureza de igreja. E todas as vezes que ela se expôs, que ela se projetou, ela teve que lidar com muitos problemas. E parece-me que esse tempo que nós estamos vivendo fala muito disso. Projeção.
o que todos nós estamos buscando. Aliás, eu estou falando do meu próprio pecado. Estamos falando do nosso próprio pecado, porque, de certa maneira, o que nós estamos fazendo agora é projeção. É projeção, é alcance. A gente acredita que, conversando aqui, a gente vai se projetar, a gente vai alcançar, a gente vai expandir, vai chegar a muitas casas, a muitos corações, né? A nossa preocupação é se essa projeção ela tem fundamento. Se o Evangelho está, de fato, por trás desta intenção e desta motivação. Uma projeção sem fundamento, Paulo já nos advertiu que é um perigo enorme, enorme, mas grande demais. Porque se não há fundamento, e se o fundamento é equivocado, é errado, vai comprometer toda a estrutura. E não se escandalize se muitas das estruturas que você conhece, religiosas que você conhece hoje, virem a ruir. Eu diria que vai ser natural. Houve uma projeção sem fundamento. Então, pensar nos fundamentos talvez seja o nosso grande desafio. E ter cuidado nessa projeção que a igreja está alcançando é a nossa outra grande preocupação. Por quê? Porque pode ser uma exposição perigosa. E o que pode estar por trás disso sejam o fermento errado, o fermento equivocado. E a outra preocupação maior ainda, que a gente acabou de falar, é que semente é essa? Que planta é essa? É trigo? É joio? Gente, joio é tão bonito quanto o trigo. Tudo é muito parecido, né? É tão apreciável quanto o trigo. É tão semelhante quanto o trigo. Mas a natureza é outra. A natureza é outra. O fruto vai estar distinguindo os dois. E nesse momento de tanta necessidade de projeção, a igreja querendo se mostrar, ocupar espaços que ela antes rejeitava e até criticava, agora ela começa a dizer que prescinde de estar nesses espaços, nesses locais. A meu ver, uma preocupação grave. A meu ver, um cuidado que a gente deve ter. Que tipo de projeção é essa? Que tipo de fermento é esse? Que tipo de semente é essa? Eu acho que a gente pode caminhar por aí e pensar um monte de coisa. Cara, legal. E a gente analisando, né, que a motivação, né, aquilo que nos leva a agir, o que motiva a minha ação, aquilo que preenche o meu coração para que eu venha a realizar algo. Isso é muito interessante e importante, relevante a gente perceber, porque, primeiro, quando eu entendo o Evangelho, eu percebo que o Evangelho não é para ser pregado dentro da igreja, simplesmente. O Evangelho, o reino de Deus, tem que ser vivido em todos os lugares. E aí, quando eu aprisiono a ideia da vida cristã, do Evangelho, do reino de Deus, dentro das quatro paredes, a minha motivação parece que é excluir algumas pessoas. E como falou o pastor Mano, né, essa expansão é natural. E eu tenho que sair mesmo, eu tenho que levar o Evangelho para fora das quatro paredes. Aliás, eu acho que tem que ser mais fora do que dentro. Acho que tem que ser mais fora do que dentro. E aí, quando eu entendo o Evangelho, a minha motivação é que vai me mostrar, é que vai revelar que tipo de fermento vai me influenciar. Quando eu entendo o Evangelho, a minha motivação passa a ser buscar com todas as forças o fermento de Jesus. Eu sei que a gente não vai conseguir buscar, mas a gente vai conseguir detectar quem é quem. E aí, viver uma vida saudável, né? A gente sabe que salvo vem de saudável. Então, é isso que Deus quer da gente, né? É uma vida saudável, um evangelho saudável, uma caminhada saudável, buscando sempre, na motivação correta, viver e vivenciar essa influência positiva na vida das pessoas e recebendo também essa influência.
Legal. Eu recebi uma pergunta aqui via WhatsApp. Os irmãos também têm essa opção, tá? Falo diretamente com os irmãos aqui da nossa comunidade. Você pode estar enviando também pelo WhatsApp, além do nosso chat aí pelo YouTube, tá? Porque é mais fácil as pessoas se deixarem influenciar pelos sabores do mundo em detrimento ao testemunho da igreja. Calma, um de cada vez, não precisa... Vai, repete aí. Porque é mais fácil as pessoas se deixarem influenciar pelos sabores do mundo em detrimento ao testemunho da igreja. Acho que o pastor Mano falou um pouco sobre isso nessa sua fala, né? Porque a gente, na verdade, a expansão, o reino de Deus, o crescimento, ele é natural, ele acontece. E como nós temos na nossa carne, na nossa essência, na nossa origem, na verdade na origem não, né? Porque a origem é em Deus, mas após a queda, após Adão, a gente tem esse gosto na boca, né? O desejo por esse sabor do que não é interessante, do que não é legal. Como Paulo fala lá em Romanos capítulo 7. Né? O que eu não quero fazer, o que eu sei que não devo, eu acabo fazendo. O que eu quero, eu não consigo, infelizmente. Então, eu penso que é muito disso. Agora, eu consigo fazer uma distinção, pastor Mano, nessa pergunta, inclusive, que alguns sabores do mundo estão sendo encontrados no testemunho da igreja. Alguns sabores do mundo estão sendo encontrados no testemunho da igreja. E aí é sério, né? Porque a pergunta é: por que as pessoas se encantam mais com os sabores do mundo em detrimento do testemunho da igreja? Mas se eu digo que o testemunho da igreja, quer dizer, os sabores do mundo também são encontrados no testemunho da igreja, aí eu crio uma dificuldade, crio uma problemática. Por que eu falo isso? Porque algumas igrejas fermentadas com fermento ruim estão trazendo os sabores de fora para alimentar os seus, para aumentar o seu bolo, a sua massa, enfim. Infelizmente, a igreja tem crescido buscando não o fermento de Jesus, não aquilo que faz diferença, não olhar para as crianças, não... Quando eu olho para Jesus, eu percebo que a mulher passa a ter valor. Não tinha. A criança passa a ter valor. Não tinha. Quando eu olho para o Evangelho, eu vejo que o escravo recebe a liberdade. Não tinha. Eu consigo perceber a defesa da vida de uma forma muito precisa, muito preciosa. Quando eu olho para o testemunho de muitas igrejas, e alguém um dia falou que não é mais testemunho, é testemunho, né? Quando eu olho para o testemunho de algumas igrejas, a vida deixou de ser mais importante. O palco hoje tem mais valor. Os palácios hoje têm mais valor. As joias, os ouros hoje têm mais valor. Então, por que os sabores do mundo encantam mais? Porque nós somos tendenciosos, nós somos inclinados para isso. Por outro lado, nós somos alimentados constantemente a tudo isso. Infelizmente, inclusive, até por nossas igrejas. Infelizmente. É isso mesmo. A nossa natureza é contra nós. E ela nos expõe escancaradamente, né, a essa condição. Não há dúvidas de que alguns já perceberam muito bem isso. Daí, aquilo que é atrativo, né, acabou se tornando uma isca perfeita, né, para essa nossa tendência. E, particularmente, o nosso tempo, você pensa século XX e século XXI, ele foi construído em cima de uma mentalidade de busca de alegria, sucesso e prazer. Então, essas coisas são marcantes nesses 2 últimos séculos, né, que a gente viveu. Eu posso dizer, já que vivi 2 séculos, no século XX e estou no XXI, isso é um privilégio. A gente vê, então, essa transição.
E pouco discernimento foi dado à igreja para compreender bem isso. Eu repito muito isso aqui, isso é tecla batida, de que prazer é o principal produto da prateleira do mundo moderno, né? E isso vai confrontar, né, coisas como princípios, ética, moral, coisas dessa ordem. Daí a gente não tem mais a mesma robustez que um Paulo dizia, coisa assim do tipo: eu esmurro meu próprio corpo para que naquilo que eu anuncio eu mesmo venha a ser condenado. Hoje a tendência é outra, não faça isso. Esmurrar o corpo é um absurdo, né? É um devaneio, né? Você tem que dar vazão aos seus sentimentos, tem que seguir o rumo da natureza. Acontece que nossa natureza é comprometida, meu querido, é comprometida. Paulo fala de tentação exatamente como, a Bíblia fala de tentação exatamente como isso, né? A guerra contra eu mesmo. Porque, como diria Caetano Veloso, o mal é bom, o bem é cruel, né? Porque temos esta atração natural, e a gente tem que discernir bem isso. Então, o nosso tempo favorece isso. Se você pensa nos últimos escândalos, ou grandes escândalos na vida da igreja, vão estar envolvidos com isso, prazer e poder. Os grandes escândalos na vida da igreja dos últimos anos é poder e prazer. Então, logicamente que isso deve deixar a gente bem alerta. Aí vem aquela ideia dos fundamentos, né? É engraçado, João Paulo falando ali, quando falou, eu atinei aqui para o texto, quando Jesus conta as parábolas que é para a multidão, né? E parece-me que essas parábolas aqui, especificamente, é para o discípulo, né? É para o cuidado do discípulo, né? É a partir desse chamado deles para Jesus, pedindo para explicar a parábola do joio, né? Que Jesus explica e logo depois usa a parábola para explicar a parábola, né? Enfatizando esses temas. Então, há assuntos que são de ordem interna da igreja e que deve ser assim, deve ser uma prioridade na discussão da vida, na vida da igreja. Praticamente encerrando aqui, eu diria que é legal como a parábola do fermento que influencia aquilo que é pequeno e cresce e se agiganta, né? Como que esse texto tão pequeno teve essa capacidade fermentadora, dá para pensar em um monte de coisas a partir dele, né? O texto bíblico é uma coisa extraordinária, né? E às vezes eu me ressinto de que nós temos explorado muito pouco. E quando eu falo nós, eu não falo dos especialistas, eu não falo dos pesquisadores, eu estou falando do homem, da mulher comum, de nós que vivemos a fé simples, de quanto temos que andar mais com esse texto, caminhar com esse texto, e não mecanicamente ou magicamente lidando com ele, mas como livro de cabeceira, de reflexão, de consulta, de orientação, de livro que nos remete a pensar a vida. Eu acho que a gente precisa desse tipo de coisa. Isso vai favorecer muito a vida da igreja. João Paulo, Tiago, eu acho que a nossa pretensão aqui era que essas coisas, tal qual fermento, influenciasse a existência das pessoas, estivesse produzindo, você que está aí ouvindo, esses anseios, esses desejos, e que eles não ficassem estancados em você, tal qual fermento pudessem alcançar outras pessoas e influenciá-las positivamente. Um grande abraço a todos. Eu não sei como pode ter pergunta ainda aí, né? Pode ter pergunta. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Se tiver pergunta, o Tiago vai falar. É interessante nessa fala do Mano, quando ele fala que é simples, que é pequeno, a menor parábola, talvez, da Bíblia. E aí eu olho para o fermento, ele faz a diferença interna na massa.
eu posso, né, sei lá, de repente trazer para a minha vida de que eu preciso dessa transformação, eu preciso desse fermentar, né, desse levedar e tal. Mas eu preciso dar uma palavra, e aí pastoral, inclusive, porque recentemente estive conversando com algumas pessoas, inclusive, sobre isso, tá? Quando essa palavra, esse fermento transforma a minha vida, o meu interior, o meu desafio não é chegar para outras pessoas e falar, cara, deixa de ser besta, tu não sabe de nada não. Eu fui influenciado de forma positiva. Tu tem que fazer assim, 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 tu tem que buscar isso, isso e isso. Ao invés de eu agir dessa forma, o que eu preciso fazer é cair nos pés do meu Senhor. Porque o fermento é Ele, o reino é dEle, a proposta é dEle. É Ele foi que me alimentou com o fermento, ou que penetrou com o fermento na minha vida e me fez influenciar, o que me influenciou a pensar diferente e agir diferente. Então não adianta eu achar que eu, como massa no ponto, sou mais importante do que aquele que não tem fermento ou não tem qualquer outro conhecimento. Porque o fermento é de Jesus, Ele é que faz a diferença. Então, a humildade também, mano, tem que estar no nosso coração, cara. E eu tenho visto alguns jovens, eu vou dizer, com esse pensamento errôneo, de que estudou, de que tem se capacitado, de que tem se preparado, de que já conhece isso, doutrinariamente, e querendo se desfazer de outras pessoas. Não é você, é o fermento de Jesus. Quando você não cai nos pés do seu Senhor, do nosso Senhor, é porque o fermento que está te alimentando não é o de Jesus. Pode ser dos fariseus, talvez do Herodes. Legal. Temos alguns comentários aqui no nosso chat, né? O pastor João Paulo falou há pouco sobre redes sociais, né? O irmão Tiago Moreira comenta, por isso algumas pessoas vivem nas redes sociais uma vida de fachada, como se quisessem suprir alguma necessidade. O Matheus Vasconcelos comenta também, o desejo sendo a força motriz do homem é uma convicção muito cara para a tradição protestante. Ele complementa, o próprio conceito de adoração é constituído sobre o fundamental do amor. Desejo, ele nos molda tanto que o Salmo 115 diz, que nos tornamos aquilo que adoramos. Assim os nossos desejos nos moldam. E ele finaliza perguntando quais caminhos poderíamos trilhar para ter como maior desejo o ser de Deus. O óbvio, o caminho do Evangelho. E aí apresenta até um paradoxo, o caminho do Evangelho. A gente está falando, e Jesus fala do reino de Deus, que como fermento cresce, mas Jesus fala também de que a mensagem dele, de que o reino de Deus também apresenta-nos porta estreita, caminho apertado. Não dá para crescer muito ou se expandir em coisas apertadas. Mas Jesus disse que a mensagem dele, o Evangelho, é isso, é caminho apertado, é porta estreita. E como, parece então um paradoxo, como falar disso, que o Evangelho cresce, né? Primeiro uma coisa, a gente falou, lembra sobre espontaneidade, que o fermento requer a quantidade certa, o tempo certo, porque se você botar mais fermento do que massa, o produto final vai ser um desastre. Não vai ter a qualidade que se precisa. Então se requer tempo, né, um processo natural para que isso esteja acontecendo, né? Jesus certamente pensou, né, em termos de tempo, de futuro, né? Então esse crescimento ele tem que ser adequado, né, dentro dos seus limites naturais, né? Mas não tem outra resposta para isso. Mateus, querido Mateus, foi muito esperto, né, cara? Deixou a gente aqui só mandando as perguntas, mas é o caminho do Evangelho, Mateus, não tem outra. Se debruçar sobre a mensagem de Jesus, a vida de Jesus, né? Se debruçar sobre a história de Jesus Cristo. Esse é o caminho. Nós ficamos litúrgicos demais, né?
Estamos assumindo uma fé litúrgica demais, né? A fé cultual que vem, e sem essa entrega, esse prazer, esse desejo, né? de ouvir o Evangelho de Jesus, a mensagem dele, a vida, a história, né? E deixar que isso influencie a gente de tal ponto que os outros fermentos fiquem de lado, não tenham o seu efeito. O fermento do Evangelho é um fermento que dá um contra-efeito contra esses outros fermentos. Eu acho que o caminho é isso que a gente tem que trilhar. Acho que essa é a grande carência, essa deve ser a nossa principal preocupação. A gente tem que... a mesma preocupação que estava, por exemplo, com os discípulos, quando perguntam a Jesus, o que a gente faz agora? Arranca o joio? Eles dizem, não, deixa isso aí, cara. Deixa isso aí. Tem um tempo certo. Tem um tempo certo, né? A colheita tem um tempo certo. Porque, no final de contas, é quem carrega o DNA do Evangelho que tem eternidade, né? Talvez uma preocupação que devêssemos ter, e aí está bem na tua área, Mateus, uma preocupação missionária. Se eu sei que estamos num campo de disputa, se eu sei que estamos num espaço de guerra, se eu sei que tem um inimigo apressado querendo semear semente má, eu deveria ser mais apressado, mais esperto, mais dedicado do que ele e semear semente boa, porque a única coisa que supera a semente má é a semente boa. Quanto mais influenciarmos esse mundo com semente boa, semente do Evangelho, a outra semente vai perder espaço, vai perder campo, e penso-me que essa talvez seja a preocupação missionária que deveríamos ter, né? Há um inimigo com uma bolsa de semente má o tempo todo. E se considerarmos aqui semente como palavra, mensagem, a gente está defasado, a gente está perdendo um tempo imenso. Precisamos nos apressarmos com relação a isso e sermos tal qual o semeador destemido do que nos conta a parábola e lançar a semente boa onde houver espaço, porque a expectativa do semeador é de que essa semente encontre um bom terreno e ela vai ser produtiva, fértil, frutífera, ok? Ok, já estamos caminhando para o final, mas antes das considerações finais aqui dos pastores, a gente tem mais alguns comentários aqui no nosso chat. O nosso amigo Ferreira Júnior diz: Jesus é a pedra angular. Ouvi um comentário que se a mensagem não for cristocêntrica, deve ser descartada, é isso? Ele complementa também: da mesma forma, há mensagens com oratória impecável, mas é um discurso para amaciar os egos e falar o que o povo quer ouvir. Quais os sinais que a mensagem é inspirada pelo Espírito? Se tem que ser cristocêntrica, e aí vai depender muito do que você define como um abraço, né? O Ferreira, o Parque Araxá, né? Grande abraço, Ferreira. Abração. O Tiago Moreira também mandou uma mensagem recente aí. Depende do que você defina por cristocêntrica, né? E aí a gente até se confunde mesmo, porque a gente tem vivenciado vários evangelhos, inclusive o mercadológico, o marqueteiro, então você se confunde um pouco, certo? Mas existem outras mensagens que não citam Jesus, mas que devem ser propagadas também. Não citam Jesus diretamente, né? Mas que devem ser propagadas, né? Não simplesmente a que fala só que Jesus, ou Jesus morreu e ressuscitou, que essa talvez seja a essência do Evangelho, mas algumas mensagens de valorização da vida são importantes. Algumas verdades que confrontam a nossa realidade como ser humano. E aí, queda, né? Redenção, tudo isso precisa ser propagado. A gente não pode cair em dois erros, tá? E aí vale muito também a reflexão dentro dessa temática da parábola. Eu não posso cair no erro do liberalismo e também não posso cair no erro do... como é que eu posso definir? Fanatismo? Não, acho que não é fanatismo, não. Fundamentalismo, acho que cabe mais. Eu não posso cair nesses dois polos, tá? Eu tenho que saber equilibrar muito isso. Então, uma pregação, uma mensagem, uma conversa, um diálogo
que precisa ser propagado, ou cristocêntrico, né, não é simplesmente o que fala de Jesus, mas o que fala de amor, o que fala de vida, o que fala de paz. O Mateus citou aí na sua fala, amor versus desejo. Eu acho que isso é importante, porque o amor, inclusive, ele vai abrir mão de alguns desejos. O Paulo fala sobre a realidade do amor, que abre mão de um monte de coisa, né? Inclusive do desejo. O Mano complementando o que o Mateus falou, dizendo que eu vou me apressar a soltar a semente, eu vou me apressar a fazer missões e tal. Esse se apressar também faz parte do amor, também faz parte do desejo de ficar em casa dormindo, de ficar em casa vendo Netflix, de ficar em casa se alimentando com qualquer outra coisa. Quando eu amo de verdade a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, eu deixo o meu desejo de lado. Então, Ferreira, eu tenho que pregar sim, eu tenho que propagar sim, eu tenho que divulgar sim a mensagem cristocêntrica, mas cristocêntrica passa e abrange tantos outros assuntos que não simplesmente Jesus Cristo. Ou Jesus Cristo aborda muitos assuntos que na prática, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente consegue propagar como paz, amor, esperança, vida, tudo isso. Amém. O Mateus fala que o Evangelho é o único lugar que tem espaço para a alma crescer. Bom, chegamos ao final de mais um momento aqui nos nossos diálogos bíblicos, né, parábolas urbanas. Foi um momento muito precioso e nesse momento eu passo para as considerações finais dos pastores para a gente estar encerrando mais esse bate-papo. Ok, ainda dando ênfase ao que o pastor João Paulo falou, o Evangelho sempre vai produzir frutos. Vai produzir frutos. Aliás, essa era uma palavra presente na boca de Jesus Cristo. Quando precisava avaliar, né, os mensageiros. Então, parece que o que estava em voga não era a mensagem somente, mas, acima de tudo, o mensageiro. Por isso, ele diz, pelos seus frutos os conhecereis, né? E não diz exatamente pela mensagem. Porque você pensa em Jesus essência e Jesus só o nome Jesus, né? Só que o nome Jesus já foi captado por tudo que é segmento religioso e às vezes até mesmo não religioso para ser usado como propaganda das suas instituições, movimentos, ideias. Então, a utilização do termo, do nome Jesus Cristo, não é segura. Aliás, ele próprio entendeu isso, quando ele disse mesmo assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Portanto, a gente, às vezes, vai ter mensagens bem cristocêntricas sem usar o termo, a palavra, o nome Jesus Cristo, né? Deveríamos, sim, ser preocupados em, uma vez que utilizando o nome de Jesus, ficássemos preocupados em saber que é coisa muito séria, mas infelizmente a mente de alguns já está muito embotada para poder compreender dessa maneira. Não é performance, porque se for, tem muita gente boa que está no lixo e muita gente sem futuro que está em projeção, que está em holofotes, e parece que não é isso, não é performance, tem a ver com vida mesmo, vida, né? A gente vive, e quando der, a gente prega. Eu acho que essa que é a ideia. Abraço. Para finalizar, né, o Ferreira fala sobre a eloquência dos oradores e pergunta como a gente detectar os sinais de que o Espírito está inspirando. É isso que o Mano falou. O joio e o trigo é muito próximo, então a eloquência pode te influenciar, tá? Mas o fruto, a vida, a consequência, eu acho que esses são os sinais. E para finalizar a nossa participação, nessa sequência de parábolas, o nosso Senhor fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí esse ouça eu penso que é muito mais do que ouvir. É meditar, é viver, é perceber, analisar,
porque muitos de nós temos ouvido muita coisa, percebido poucas. Temos absorvido algumas, vivido quase nada. Então, que eu e você possamos refletir também nessa frase simples de Jesus, talvez contraditória, ou sei lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o Espírito. Medite no que ele tem dito. E que essa palavra, a mensagem do Evangelho, possa de fato guiar os nossos passos, as nossas vidas, o nosso caminho. Deus abençoe, muito obrigado. Fica na paz de Cristo. Amém, amém, que bênção. Quero mais uma vez agradecer a participação dos nossos pastores, Mano, João Paulo, e mandar mais uma vez um abraço para o querido Mateus, que hoje não pôde estar aqui presente, e agradecer também nossa equipe de apoio, hoje composta pelo querido irmão Tiago e sua esposa Samara, e agradecer você que está em casa, que nos acompanhou, que tem nos acompanhado nessas quartas-feiras, né? Você que está nos visitando hoje, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação de vocês, que Deus abençoe, e até quarta-feira, 19h30, com nossos Diálogos Bíblicos.